Gente, obrigada por terem ficado aqui para o bate-papo, depois deste filme muito singular, muito particular, né? Bom, a gente tem aqui conosco Yasmine Evaristo. Eu vou ler rapidamente aqui a mini bio que ela nos compartilhou. Yasmine é graduada em Artes Plásticas pela Escola Guenhar, UENG, e graduanda em Letras, Tecnologias da Edição pelo Cefet Minas Gerais. Ela pesquisa e escreve sobre cinema, principalmente cinema fantástico e de horror, e representação e representatividade de pessoas negras no cinema. Ela é redatora e cofundadora do site Longa História, podcaster no Feito por Elas e integrante da Abracine, além de votante do Globo de Ouro. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Yasmine, ela vai fazer uma fala inicial e depois a gente abre para comentários, perguntas e faz o bate-papo aqui. Muito obrigada, Yasmine. Boa noite, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite de novo, Carla, obrigada. É bom demais estar aqui, eu fico muito feliz de ter uma segunda edição dessa mostra, né? Participei da primeira, que ainda foi durante o período de pandemia. Fui convidada pela Carla também para integrar uma roda de conversa sobre mulheres bruxas, e foi fantástico. Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que ia ter a segunda edição dessa mostra. Só uma perguntinha, alguém já conhecia o filme? Ninguém, né? É bem comum mesmo que não se conheça muito do cinema mexicano, principalmente cinema mexicano de gênero. Mas eu recomendo que vocês procurem mais filmes deles. Tem umas coisas muito fantásticas, muito divertidas e extremamente criativas, né? Fiz uma colinha aqui, preparei a fala, vou fazer uma contextualização inicial do cinema mexicano com esse recorte de cinema de horror, porque eu acho que é interessante a gente pensar em como que esse cinema conseguiu captar várias coisas do cinema americano e de tudo que já vinha sendo feito desde o início do século passado, né, para chegar nesse ponto do Espelho da Bruxa, que está dentro do ciclo que é conhecido como o ciclo de gótico mexicano, né? Então, assim, o cinema mexicano de horror ele pode ser datado a partir de 1932. É quando você tem o registro do primeiro filme, que é La Llorona, né, A Maldição da Chorona, que é um mito local, assim. E já foi explorado em vários lugares. Eu estou revendo agora Supernatural, que é aquela série americana. Você tem justamente no segundo episódio a Chorona. E você tem várias versões desse mito, dessa narrativa para o cinema. E o que eu acho muito criativo no cinema mexicano, no cinema latino-americano como um todo, até mesmo no americano, mas eu acho que isso é muito forte quando a gente vem para o cinema latino-americano, é essa forma de pegar e de ficar recontando narrativas que fazem parte da história local. É isso, né? Tratar do popular no cinema, que vira esse espaço também de você dialogar com as comunidades de várias formas, né? E esse cinema de horror mexicano, desde o início dele, ele carrega em si uma exploração muito forte de aspectos religiosos, principalmente dos aspectos cristãos. Então a gente pode ver no Espelho da Bruxa vários desses elementos como as velas, essa questão do ritual, o medo do desconhecido, principalmente desse desconhecido como o opositor, né? Esse inimigo por meio do demônio, do diabo e etc. E eles falam muito de algumas coisas de maneira recorrente, né? São elas o temor ao Deus, os tabus, né? Preceitos sagrados, nesse caso do Espelho da Bruxa, é principalmente a relação do casamento mesmo, esse casamento para a vida inteira, até que a morte o separe, né, que é o que o Eduardo leva ao extremo para a morte o separar, ele provoca a morte da esposa, né? Esses elementos macabros, que normalmente é a relação com a morte, é a fantasmagoria, é a violação do cadáver, é esse elemento do cemitério, não dar descanso para os mortos, mas também essa dualidade do morto querer se vingar e não dar descanso para o vivo se ele tiver provocado algo, né, para adiantar, facilitar, provocar a morte daquela pessoa, né? E é muito recorrente no cinema mexicano o adultério. Porque o adultério ele vai justamente esbarrar nisso, esbarra nessa relação do casamento, esbarra nesse tabu de ter um relacionamento, outro não ter, o que é sagrado, o que não é. E também porque impulsiona o melodrama. A gente vai perceber que na maioria dos filmes mexicanos, independente deles serem de gênero ou não, o melodrama ele é muito forte.
Aqui no Brasil a gente consegue ter essa noção porque a maioria das pessoas aqui provavelmente cresceu vendo as novelas mexicanas, que são, né, justamente esses excessos, esse amor excessivo, essa coisa do extremo para você conseguir ter essa relação amorosa, né? E aí a gente tem essa marca do cinema na década de 30, e a gente tem que pensar que na década de 30 a gente está tendo o ciclo de monstros da Universal. Então você tem nos Estados Unidos, então você tem um cinema de gênero que ele está assim, de uma forma muito reverberante nesses principais lugares, né, nesses principais polos. E a gente tem que pensar que o México está muito próximo dos Estados Unidos, então tem uma influência muito direta, e você tinha muitas produtoras investindo no mercado mexicano, porque existe um público muito grande com interesse em assistir os filmes americanos. E aí é obviamente que esses filmes vão todos influenciar profundamente a produção mexicana da época, né? E esse filme especificamente, ele passa por um lugar bem interessante, que é o contato do Txano Ureta, né, que é o diretor, com o Abel Salazar. O Abel Salazar, ele foi um ator e diretor, ele era um galã da época, ali de meados de 40 para 50, que ele teve essa ascensão dele. E nessa mesma época ele cria a cinematográfica ABSA, que até aparece no início dos créditos desse filme. E ele faz muitos filmes de gênero, ele vem do cinema de gênero como ator, mas quando ele funda essa empresa, que já é no final da década de 40, ele está tentando retomar, porque ele percebe que existe uma necessidade muito grande do público desses filmes que estão relacionados a lendas, a mitos e principalmente a essa influência dessa literatura gótica naquele momento que o México vivia. E também é uma resposta porque os Estados Unidos estão saindo desse período profundo, né, da depressão e dessa recuperação após a Segunda Guerra, e eles estão começando a fazer muitos e muitos filmes que estão, de certa forma, tirando um pouco da grana desse mercado que estava sendo movimentado no México. E aí ele percebe que no cinema de gênero tem essa tranquilidade. Mas por que também? Porque ele começa a explorar nesses filmes alguns elementos muito recorrentes e muito comuns de serem atrativos para a população. Então a gente vai ver muito filme de monstro, filmes góticos, mas também tinha uma quantidade... Isso assim, foi muito curioso para mim na pesquisa, descobrir que eles fizeram muitos filmes de ação, que eram filmes de luta, da luta livre. Então eles tinham esse personagem mascarado, que era uma espécie de um super-herói, e é quase essa pegada mesmo assim, de um Batman, um Superman, um cara comum que vive a vida e resolve se tornar um herói justiceiro. E ele começa a investir nesse tipo de filme, além das comédias. E aí a gente vai ter esses encontros, né? Os filmes de luta que são policiais, eles vão se mesclar com a comédia, mas os filmes de horror também, e os filmes de horror vão ter essa influência americana, tanto que a gente vê nesse filme que a gente assistiu agora, alguns elementos, algumas escolhas estéticas que são muito semelhantes ao cinema noir. Né? Você tem ali os investigadores, a Helena não deixa de ser uma femme fatale, né? Você tem o vilão, que é o Eduardo, você tem o cara que quer ser um mocinho, que ali está um pouco diluído no Gustavo, nos investigadores. Então a gente percebe como que você tem esse conhecimento da produção, de entender o que o público buscava e gostava do cinema americano, para poder buscar, né, pegar esses elementos todos e reconstruir eles, e lançar sobre eles uma lente que seja uma lente local. Então, assim, é muito interessante o resultado que eles chegam, porque você consegue enxergar todas as influências do cinema americano, mas tem uma particularidade que é muito deles, assim mesmo, que é a forma de expressar, ou até mesmo o tema trabalhado, a maneira de lidar com a bruxaria nesse filme, especificamente, né? Isso, assim, só pra gente dar uma situada mesmo. E eu queria falar um pouco sobre o Txano, que é o diretor, né? O Txano Ureta. Ele foi ator, diretor e roteirista. E, assim, só porque eu trago essa informação para vocês, porque ele é um dos grandes nomes do cinema mexicano, e ele não fez só filme de gênero. Ele dirigiu também romances, melodramas, cinema de faroeste, porque você tem uma época com vários filmes de faroeste sendo feitos no México ali, que também é uma forma de lidar com, né, fazer um balanço com esse cinema americano. E na pesquisa eu fiquei assim, assustada. Ele começou a dirigir
Em 1928, é o registro, né, que a gente tem mais próximo, e ele dirigiu até 1974. O cara tem cerca de 116 filmes feitos. É muita coisa, porque a gente pensa sempre em Hollywood, em como Hollywood sempre foi muito rica, né, até mesmo para poder fazer as produções, e pensando no cinema do México, que passa por altos e baixos, até mesmo por questões políticas, né, ditaduras, etc., ele conseguiu produzir muitas coisas. E como ator também, ele teve uma carreira bem interessante. Eu descobri que ele atuou em 3 filmes que são bem conhecidos, que são Os Canhões de São Sebastião, que é um faroeste, O Meu Ódio Será Sua Herança, né? E ele fez também Tragam Minha Cabeça, de Alfredo Garcia, do São Pequim-Pá. Então, se o cara ele conseguiu realmente, né, estar assim, presente no cinema de várias formas. E ele tem uma formação muito curiosa, porque ele vem de uma família que as pessoas estavam muito vinculadas às artes e à questão política, né? O pai dele era um militante revolucionário chamado Jesus Urueta. Foi um cara que assim caçou muita briga com todos os governos em todos esses momentos relacionados à opressão no país. O pai dele era o cara que ia para frente, foi perseguido político, chegou a ser preso, sabe? Então ele tem isso também, dele trazer ter um respeito e trazer muito da história do país dele, justamente por conta dessa influência do pai. Ele teve também uma irmã que chamava Margarita Urueta e que ela foi roteirista. Eles dois, em 1938, fizeram um filme juntos. Ela foi roteirista e ele foi diretor. Foi o único filme que ela roteirizou, mas ela é dramaturga também, então ela chegou a fazer peças para teatro, escreveu algumas novelas, algumas coisas assim. E esse filme que eles fazem tem muita influência do pai, porque eles vão contar a história de uma vila de pescadores muito pobres e ele faz um grande melodrama sobre as relações de amizade e de sobrevivência deles em tempos de escassez. Esse filme chama Hombres del Mar. Dei uma pesquisada, não é um filme fácil de achar, assim, eu pelo menos encontrei, né? Tem registros dele fora, em bibliotecas mexicanas, você tem alguns rolos, tal, etc. Mas dá para se encontrar algumas informações, é bem curioso dar uma pesquisada sobre ele. E aí, o que mais me impressionou, porque eu fiquei pensando muito na estética desse filme, como que ele sabe trabalhar muito bem os planos, a imagem, como que ele constrói toda uma parte gráfica que é muito bonita pela quantidade de elementos que tem ali integrando a direção de arte, mas como que ele tem uma preocupação em trabalhar a corporeidade dos atores. Né? Ele é um diretor que você percebe que ele também é um diretor de ator ali, porque você vê que o cara tá fazendo, né, provavelmente trabalhou muito bem com os atores dele para que tivesse até mesmo esse excesso de expressão, que é uma coisa muito teatral e etc. E aí eu descobri que a outra irmã dele, a Cordélia Urueta, era uma artista plástica muito famosa. Ela teve cerca de 26 obras expostas aqui no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba em 2010. E ela é um dos grandes expoentes do abstrato mexicano. Ela ganhou o título de grande dama do abstrato mexicano e as pessoas que deram esse título para ela foram Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tenayo e o Gustavo Montoya, que são 4 nomes assim grandiosos desse período, principalmente do muralismo, surrealismo e do abstrato. E o Montoya, por acaso, foi casado com ela também. Então, ela foi uma pessoa que teve uma projeção muito grande nesse movimento de vanguarda nos anos 30 e 40, e dizem que ela influenciou muito o irmão, que ela era uma palpiteira, assim, não ao ponto de trabalhar diretamente com ele no cinema, mas era uma pessoa a qual ele sempre ouvia muito quando ele fazia essa construção para pensar imageticamente os filmes. Então, acho que a gente consegue enxergar um pouco disso nesse Espelho da Bruxa. E aí, pensando um pouco já nesse filme, trazendo os elementos dele, o Urueta, ele fez o primeiro filme dele de horror mesmo, em 33. Era um filme que se chamava Profanación. E é um filme bem curioso. É um filme sobre um colar possuído. É um cara que faz uma escavação em uma ruína asteca e ele descobre uma peça, que é um colar, que o rei asteca fez para a grande amada dele.
E aí, nessa coisa de escavação, de um lado para o outro, isso vai parar num antiquário, e um professor da universidade compra isso de presente para a esposa. E a esposa passa a ser possuída por essa maldição, que era essa coisa desse amor que não foi, que não pôde ser realizado, porque eles são mortos por questões políticas, enfim, etc. E aí você já tem um elemento forte de bruxaria nisso, porque, de certa forma, quem possui a esposa desse professor que resgata o colar é o espírito da amada desse rei asteca. Então ele já está trabalhando com essa ideia toda de uma maldição, mas uma bruxaria, uma magia, algo que é incontrolável e que é desconhecido, e trazendo fortemente esses elementos que são da cultura mexicana. Depois, em 1953, ele dirigiu um que chama El Monstro Ressuscitado, que é um filme de cientista louco que já tem influência de Frankenstein. Que já tá aí também, né? Então, e tem essa influência de Frankenstein que você vê de novo aí esse cientista louco trabalhando com essa ideia de violar essas leis divinas da criação, né? Ultrapassar os limites da vida e da morte e etc. E aí, junto com o Ethan, nesse período, você tem alguns outros filmes de horror acontecendo. Então você tem El Barão de Terror, que é de 61, que é dirigido por ele, que é um filme de casa mal assombrada. É isso, um barão fantasmagórico que assombra uma casa. Você tem o Brainiac, que é um filme que também fala de ciência, uma coisa entre paranoia e sinapses cerebrais e tal. Isso eu não consegui muitas informações sobre ele. Você tem uma Maldição de La Llorona, ou seja, você já tem mais uma outra versão atualizada da Maldição da Chorona. O Espelho da Bruxa de 62, né? E aí um pouco antes você tem El Vampiro, que é uma versão de Drácula. É meio a mesma história do Drácula mesmo. Assim, um conde que mora numa casa, ele é um estrangeiro estranho, ninguém sabe de onde ele veio, o que está acontecendo e tal. E acontecem essas mortes, né, por pessoas que têm o sangue sugado até a morte, tá, etc. Você tem o Mistério de Ultratumba também, que tem uma relação com isso. Corpos que somem, mortos-vivos, entre aspas, uma coisa de múmia, é uma coisa bem influenciada também por esse ciclo de monstro da Universal. Então, esse ciclo do gótico mexicano é óbvio que ele tem a ver com a literatura e com as artes, mas ele ainda está profundamente influenciado pelo cinema americano, né, desse período. E esse O Espelho da Bruxa, ele tem uma outra curiosidade que é muito legal, que é o roteirista. O roteirista desse filme é o Carlos Henrique Taboada. Esse cara depois ficou conhecido como um dos grandes expoentes do cinema de horror mexicano. Ele era super jovem quando ele fez esse, ele começa a fazer sucesso com os filmes dele já mais na década de 70. Ele é o equivalente mexicano ao que a gente tem ali na Itália do Lúcio Fulci, o Mário Bava, com os diálogos, né? E ele fazia muitos filmes que tinham assombração. Ele tem um maravilhoso, que é o Livro de Pedra, que é uma relação também assim, de um livro ancestral, assombrado, que é descoberto por um grupo de crianças, mas é uma casa de bruxa. Isso lembra bastante o Suspiria, do Dario Argento. Então, assim, isso é bem bacana. Esse Livro de Pedra é muito legal. E aí eu aproveito para dar uma dica para vocês. Saiu pela Versátil uma série chamada Obras Primas do Terror. E aí tem um spin-off, que é Obras Primas do Terror Horror Mexicano. E nessa caixa com 6 filmes tem o Livro de Pedra e tem o Espelho da Bruxa. Então vale muito a pena para quem quiser conhecer um pouco mais de cinema mexicano, pegar essa caixa, porque além desses filmes tem mais outros 4 filmes com essa pegada também de muito melodrama, mas muita fantasmagoria, casa mal assombrada, etc. E aí, assim, é interessante a gente pensar como que esse trio, né, o diretor, esse produtor, que foi o Abel Salazar, e o roteirista, o Taboada, como que eles fizeram, por mais de uma década, filmes de grande sucesso, que depois alcançaram também o público fora do México, com essa reconstrução de elementos do cinema estrangeiro, principalmente do cinema mexicano, né? E aí eu quero citar 3 filmes que eu acho que atravessam profundamente o Espelho da Bruxa. O primeiro é Rebeca, do Hitchcock.
Não tem como você não pensar em Rebeca de Hitchcock. Logo no começo. Pois é, e aí não tem como a gente lembrar também da sucessora novela brasileira e romance também, até porque existe aquela rixa de que Rebeca, né, foi plagiada ou não da sucessora, mas como que você tem profundamente essa história, né, do adultério, o homem que está apaixonado pela outra e precisa se livrar da mulher, como que ele vai fazer isso, ele vai cometer um crime, ele não vai, mas principalmente essa mulher que entra de uma maneira tão profunda na cabeça e no coração e no psicológico desse personagem, que ele vai progressivamente enlouquecendo e sendo capaz de cometer os piores atos em nome de uma ideia de amor, né? Lembrei aqui agora também que a gente teve como seriado o Presença de Anitta. Presença de Anitta, apesar de você não ter o elemento de fantasma, você tem esse elemento psicológico profundo também dessa essa jovem que seduz, né? Não deixa de ser uma forma de bruxaria, né? Se a gente for pensar nessa ideia da construção da bruxa, dessa mulher que é jovem, muito sensual, que está ali disposta a acabar com a estrutura familiar, né? Porque tem esse núcleo também, de romper com essa estrutura familiar que deveria ser sólida, né? Que não é, mas ela deveria ser sólida. E como que isso abala, e que óbvio, como que isso está ligado a demônios, diabos, possessões. Nunca é amor, nunca é mau caratismo de uma pessoa, nunca é nada, a não ser esse elemento monstruoso, esse medo do profano, do diabo, né? Outro que me lembra muito é o Olhos Sem Rosto, do Jorge Franju, que é de 60, ou seja, esse é de 62, então assim, é óbvio que foi super influenciado. Para quem não conhece Olhos Sem Rosto, é a história de um médico que a filha sofre um acidente de carro e ela tem o rosto deformado e ele entra num processo de reconstruir o rosto. É a mesma coisa que a gente vê o Eduardo fazendo ali no filme. E aí ele vai reconstruir o rosto dela e para fazer isso ele começa a sequestrar outras mulheres jovens. Então ele sequestra, as mutila, as mata para poder reconstruir o rosto da filha. Não sei se vocês já viram A Pele que Habito, do Almodóvar. Isso, a máscara do Pele que Habito, ela é inspirada também no filme do Franju. E aí também não deixa de ser essa história, né, de um cara que está tentando reconstruir e remodelar uma personalidade, porque a gente não está vendo uma reconstrução que é apenas física. É uma modelagem de personalidade também, e é uma personalidade idealizada. É o que aquela pessoa espera que aquela pessoa que ela está construindo, né, seja. E por último, obviamente, o Frankenstein de 1931, que a gente tem aquele ciclo final ali todo, a partir do momento do cara conta, né, antes, na verdade, porque ele já está, né, nesse processo de cientista mais maluco, mas a partir do momento que o rapaz conta, que o Gustavo conta que ele foi... que eles estavam sequestrando, né, roubando aqueles corpos, e tinha sequestrado e matado a mulher. Aquela cena final ali toda, da invasão da casa, ir atrás, é muito isso do filme do Frankenstein mesmo, do filme de 31, que é isso, vamos aniquilar o monstro. A diferença é que dessa vez o monstro não é a criatura, né? E nesse filme eles conseguem identificar que o monstro é realmente o cientista. E agora me veio à cabeça um quarto filme que eu não tinha pensado ainda, que é o Monge Orlac, que é do expressionismo alemão. E o expressionismo alemão também está muito presente nesse filme, né? Você tem essa coisa do gótico, os ângulos, muita sombra, aquele corredor amplo que dá uma sensação de uma profundidade, mas ao mesmo tempo é uma coisa um tanto quanto compacta, opressora, né? Porque o Monge Orlac tem isso, tem esse personagem que ele tem essas mãos possuídas, meio assassinas e tal. Olha só, que bom isso. Eu não tinha pensado e agora me veio à cabeça. Então, assim, só isso é ótimo, né? Só isso tudo pra gente poder entender como que esse ciclo gótico ele vai ser profundamente influenciado pela literatura, obviamente essa literatura britânica que a gente conhece, então a gente está pensando em Drácula, no próprio Frankenstein, o médico e o monstro, não deixa de ser, né, algo que está, de certa forma, aparecendo ali, mas como que a gente tem essa influência profunda do cinema estadunidense, de uma escolha estética, de uma escolha narrativa, mas como que a mirada escolhida é outra. Você não tem esse filme feito a cópia do cinema americano. Você está lançando uma outra lente ali para criar algo que seja genuinamente mexicano, ainda que carregue características estrangeiras.
Começa isso. Obrigada demais, Yasmine, sim, por todas essas informações e essa entrada incrível no filme. Enfim, a gente está abrindo aqui para perguntas, comentários, mas também já vou fazer um primeiro comentário aqui enquanto vocês vão pensando. Quem se interessa? Por favor, obrigada. Mas é isso, é incrível como esse filme consegue aglutinar e deglutir, devolver tantos gêneros e desejos e estilos e formas e temas diferentes em menos de 80 minutos de filme, né? Enfim, é um filme muito breve e eu até brinquei com quem eu chamei para vir para cá que era um filme que tinha 5 filmes em um. Né? Você vai para ver um, você vê 5 histórias diferentes. Inclusive, né? eu acho a primeira vez que eu assisti, eu não sabia qual era a metragem, eu achei até que fosse um filme mais curto. E quando a Débora pega fogo e ela sai correndo e a bruxa, né, fala, agora sua vingança foi feita. Eu falei, cara, acabou, fantástico. Aí começa outra cena, uai, gente, como assim? E começa um outro filme ótimo, não? E é incrível porque é isso, ele vai brincando com essas expectativas que a gente tem. Ele cria uma certa expectativa a partir de convenções já prévias, né, consolidadas do cinema de gênero, só para solapar, né, para tirar o tapete debaixo da gente e criar uma outra coisa depois disso. E nesses processos, eu acho que como espectadora, o filme vai criando dinâmicas de empatia também, né? E, enfim, você vai construindo relações com aqueles personagens e com a psicologia deles, né? Então, claro que né, o Eduardo começa o filme e termina o filme como o grande crápula que ele é, mas em certo momento a gente começa a quase, enfim, entender um pouco por onde passam essas escolhas, porque essa obsessão, esse grande amor, né? Que não é amor, essa palavra que temos em mãos agora, mas essa dimensão extremamente passional, né? Ele é tomado por sentimentos, então não é exatamente esse lugar que ele se coloca, eu sou um homem da ciência, eu sou um médico, né? Tá sempre respondendo à razão, na verdade ele é só movido por patos, ele é só movido por sentimentos extremos que ele sequer consegue controlar. E todos eles, né? Porque a própria vingança da madrinha é isso, né? Ela ama a afilhada, mas, poxa, deixa eu... Vamos fazer divulgação em paz? Deixa a moça aqui, ela todo tempo inteiro, gente, coitada dele, não teve paz um dia. E a Débora também, né? A Débora eu acho a personagem dela interessante. Oi? É um filme contra as mulheres. Sim. O Eduardo, né? Porque o filme eu não sei, porque no final das contas as vinganças foram feitas. É um filme sobre feminicídio. A gente até falou muito disso no começo do nosso processo de curadoria, como de todos os filmes de bruxa que a gente estava assistindo, né? Dos filmes de terror principalmente, que trabalham com muitos estereótipos, né? E essa figura da bruxa sempre muito culpabilizada, né? Sempre a agente do mal, né? O ser monstruoso que vai ali né, perturbar toda a ordem instituída e né, movida pela pura crueldade, e como nesse filme as ações dessa bruxa, que é essa governanta, que tem uma dimensão de classe também, né? Ela está como uma trabalhadora daquela casa sendo obrigada a fazer tudo, como a governanta, que é a bruxa, ela está respondendo a uma morte absolutamente injusta da sua filhada, né? É claro que ela direciona isso para se vingar não contra ele, mas contra a Débora, né? Então, eu acho que o filme é super complexo nesse sentido, assim, de tipo, eu sinto que todas as tramas de vingança, né, contra esse feminicídio, elas são colocadas em curso porque existem crimes sendo cometidos contra mulheres injustamente, óbvio, né? E que no final os culpados efetivamente encontram um final que faça jus ao nível né, de violência que eles perpetraram. Então, é um filme que vai trazendo várias camadas nesse sentido. E com relação a isso que você falou, é aquela ideia complexa que tem pouco tempo que se desconstrói, que é de que a mulher tem que ser inimiga uma da outra, né? Então, você vê essa vingança caindo sobre a Débora, né? Ou então o ódio que a Débora nutre dessa mulher que ela não conheceu e que ela sequer sabe porque essa mulher morreu, que essa mulher viveu, né? A gente tem essa reprodução constante de que as mulheres têm que ser inimigas umas das outras, né? Mas, gente, eu tenho que falar que eu amo aquela tesourada no final, Eduardo caindo. Gente, eu queria ser aquelas mãos, porque eu já tava com vontade de meter a facada nele. Gente,
muito tempo. E com relação ao assassinato, tem uma outra coisa interessante de se colocar, que é ele matar a esposa por envenenamento. Quando a gente vai ler sobre mulheres que assassinam, mulheres que matam, mas quando a gente lê também sobre bruxaria, e aí tá atrelado à mulher, sempre se diz que tem essa necessidade da erva, do veneno, de manipular algo assim. Morte silenciosa, é a morte limpa, né? O pessoal da ciência comportamental de serial killers, durante muito tempo, eles diziam que mulheres não matavam nem por faca nem por tiro, porque a mulher tem um instinto de limpeza. E aí ela não queria fazer sujeira, por isso que a mulher mata por envenenamento. Isso é uma coisa que durante muito tempo, né, foi falada. E eu acho fabuloso, e talvez o diretor não tenha nem pensado nisso, mas eu acho muito interessante porque é um filme de bruxa. A bruxa tá ali bem delimitada o tempo inteiro pela roupa, pela postura e verbalmente, ou seja, ela é frontalmente o tempo inteiro apresentada como a bruxa, mas quem usa o elemento da bruxaria para poder cometeu o primeiro crime do filme é o Eduardo. E ele é o cara da ciência. Então, também pensar nessa dualidade, assim, a mulher que trabalhava com raízes, com essa farmacêutica natural, que foi perseguida, acusada, atacada, assassinada por anos, a semelhança que ela tem com o cara da medicina, com o cara da ciência. Então, como que tem esses limites, de certa forma, eles não são nem enevoados, não. Essa linha tão próxima que um transita de um lado para o outro. A gente estava falando das mãozinhas, né? Sim. A família Addams é dessa época, não era? Família Addams Não. é família Addams. Não, família Addams é antes, não? A família Addams é moderna. Não. É porque ele vem do quadrinho. Família Addams vem dos quadrinhos. Já tinha mãozinha. Mas é isso, esses elementos são recorrentes, né? Orlac tá lá em 20 e... Júlio, você sabe a data de As Mãos de Orlac? 21, 22... É por aí, né? Um pouquinho antes, talvez. Então, olha só, você já tem esse elemento das mãos. Frankenstein 31, mas o filme é anterior, né? Vampiros, essa mulher meio... como que fala, gente? O cinema americano estava fazendo a mesma coisa, pegando toda aquela literatura. Sim. E trazendo para os filmes, né? Sim, a mulher gótica, é isso que eu tava tentando achar a palavra. Tava pegando tudo. Inclusive, assim, só a título de curiosidade, porque eu sempre amo falar isso, porque o meu monstro preferido do cinema é o zumbi. Os zumbis são os únicos monstros do cinema americano que não saem da literatura escrita. Quando você tem os primeiros ciclos de monstros no cinema, você tem todas as reproduções da literatura escrita, principalmente literatura britânica, alemã, né, alguma coisa da Romênia e tal, por conta desses contos de vampiro. E o zumbi ele vem das narrativas orais afro-caribenhas e asiáticas. Então ele é o único monstro que não sai da literatura escrita. Isso é só uma curiosidade mesmo. Uma informação, Sim? Eu não sou de cinema, né, minha área é outra completamente. Mas eu achei muito interessante, precisa não. Você utilizou muito o termo barroco, né? Qual é a relação do cinema barroco com a arquitetura gótico? Gótico. Porque eu pensei aqui Sem problemas. barroco, com o cinema e a arquitetura gótica. Por que você usa? Né? A gente sabe, por exemplo, surrealismo tem muito a ver com vários filmes. Sim, e tem essa assim a gente referência acompanha a história lírica e da tal. arte e a gente acompanha na literatura, no cinema e por aí vai. O expressionismo, né? E etc. Eu queria saber pontualmente, ou dentro da sua perspectiva, qual é essa relação do termo gótico dentro do cinema? O termo gótico dentro do cinema ele está mais próximo da literatura do que da arquitetura, né? A arquitetura, obviamente, tem, inclusive ali naquela casa a gente tem algumas coisinhas, né? O espaço. É um personagem desse. Você tem ali aqueles arcos ogivais, são muito comuns, né, da tradição. Isso, você percebe que a casa ali, bom, pelo menos ele tenta emular uma ideia de um pé direito muito alto, que isso é muito comum. Mas que também tem muito de barroco. Que tem bastante barroco. Tem, inclusive na mobília. Isso. A mobília tem muito elemento barroco, muito excesso, muito rococozinho, muita...
Eu esqueci o nome dessas curvas volutas. Eu acho que esse é o nome. Meu professor de História da Arte vai me matar se ele um dia me ver falando isso. Mas é bem isso. Mas aí o gótico do cinema, ele tem mais a ver com a literatura, porque ele tem esse sentimento... São textos e imagens muito sombrios, que vão falar diretamente dessa linha entre vida e morte. E eles têm também esse elemento profundo é uma perspectiva um tanto quanto niilista, sabe? Existe muito essa coisa de um sentimento de algo que não está fluindo muito bem, um certo pessimismo, mas tem também essa coisa muito questionadora, que a gente vê, por exemplo, na literatura da Mary Shelley, no Frankenstein. Você não está apenas sendo pessimista e niilista. É um efeito colateral do homem pensante. Se você pensa demais, você acaba ficando meio, né, assim, de bad, porque Então você começa seria o a refletir. gótico inspirado na literatura. Na literatura. Então o gótico no cinema ele está mais para isso. Do modelo arquitetônico. Isso. Inclusive, visualmente, o gótico no cinema ele está muito mais próximo do expressionismo alemão. Sim. Sabe? Esse uso de sombras mesmo. A gente viu muito ali naquele filme. Eu amo as formas como trabalham, por exemplo, a luz saindo da janela, criando esse ângulo direto ali que faz uma sombra na qual essa personagem da bruxa pode transitar, simular que ela está atravessando paredes, mas ao mesmo tempo criando essa fantasmagoria e tal. E a inclinação, isso é uma coisa que eu queria falar também. Tem duas cenas que eu acho que isso aparece muito bem. Quando a Helena é assassinada, logo quando ela cai no chão, você tem um plano, né, um contre-plongé ali. Vocês perceberam que a tela está um pouco inclinada? Você tem uma angulação estranha? Esse tipo de enquadramento é chamado de plano holandês. E ele é recorrentemente usado quando você quer provocar algum estranhamento em cena. Então você tem novamente num dos momentos que o piano está sendo tocado, que o piano é tocado sozinho, em algumas cenas que a bruxa está invocando os demônios, você também tem isso. Então como que isso acentua o estranhamento? E esse plano holandês é uma coisa que passa a acontecer pós-expressionismo. Porque durante o expressionismo alemão eles usavam isso com a profundidade de campo e com os próprios cenários que tinham esses ângulos estranhos, né, criados. Toda vez que vocês pensarem nisso, pode pensar de cara assim, no gabinete do Dr. Caligari, que você tem aquelas paredes tortas, aquelas portas estranhas. Você pode pensar também contemporaneamente no cinema do Tim Burton. Então, quando você vai ver Eduardo Mãos de Tesoura, que está totalmente inspirado, né, no expressionismo e tal. Porque a arte expressionismo alemã também é do início do século. E é uma arte muito complexa, né? Uma única vez que eu fui dar uma pesquisada um pouco mais profunda sobre o cinema, eu lembro que eu me deparei com uma informação de que, assim, que o expressionismo, eles podem começar a datar eles ali do final do século XIX, e tá vindo assim na literatura, numa forma de provocar alguns estranhamentos na música também, algumas formas de expressão teatral, que aí não é só cenografia, mas também forma de interpretar, né? E aí ela vem atravessando, e você tem rastros do expressionismo ali na Alemanha até meados da Segunda Guerra. Né? Então, como que é um movimento longo, que não dá para caracterizar de uma maneira única, cada nicho, cada ciclo, né, cada período vai ter uma característica específica, mas como que reverberou nas outras artes. E eu gosto muito de como o expressionismo até hoje ele deixa uma marca profunda no cinema. Principalmente eu gosto de cinema de horror o tempo inteiro. Assim, você está assistindo uma coisa ou outra e fala, nossa, já vi isso aqui, já vi aquilo ali. Eu estava conversando com eu esqueci o nome da produtora local. Elaine. Eu estava conversando com a Elaine na hora que eu cheguei, estava passando um trailer de Branca de Neve, e eu falei com ela assim, eu amo Branca de Neve, que eu considero um dos primeiros filmes de horror que eu assisti na vida. Porque... quando a gente assiste o Evil Dead do Sam Raimi, que é 1980, 81, a cena da amiga dele na floresta, a amiga dele, louca, possuída, entrando dentro do alçapão, é uma reprodução daquela ceninha da bruxa baixando o alçapão, assim, né? Então, como que você tem isso. Mas o que eu tava falando com ela foi que, assim, todo mundo lembra de Branca de Neve, mas poucas pessoas lembram de Pinóquio.
Eu revi Pinóquio recentemente e principalmente a sequência que o Pinóquio vai para aquele parque das crianças malcriadas e tudo que antecede, né, a ida dele com aquele cara dos bonecos, que é aquele personagem extremamente demoníaco, que você consegue achar várias faces dele no expressionismo, em filmes expressionistas. Mas aquela cena da transformação dele em burro, gente, revejam o Pinóquio e assistam com atenção. É assustador e é o não mostrar, porque eles não mostram ele se transformando. Eles mostram ele gritando e relinchando e a sombra na parede aumentando e a forma mudando. E aí é muito mais assustador quando você pensa que o Pinóquio nem é um menino, né? Ele é um boneco, e ele é um boneco sendo amaldiçoado para virar um burrinho. Olha que coisa louca. É tanta coisa de horror que atravessa, né, a vida da gente, assim, que gosta de cinema e arte, etc., que a gente fica impressionado. Então, eu queria perguntar, mas eu estou querendo te perguntar e te pedir a respeito... Não precisa não. Você está gravando ali? Fica. A respeito da sua pesquisa. Sim. Sabe, eu fiquei emocionada, porque o que eu aprendi hoje sobre cinema aqui é incrível. Porque também eu não sou da área de cinema, sou mais da história e sou uma cinéfila, né? Então o filme me remeteu logo aí você falou, a Rebeca, né? Me remeteu não só ao filme, que agora já tem outra Rebeca, né? Mas a outra antiga, muito melhor. Mas me remeteu a isso e eu fiquei, assim, deveras impressionada com o trabalho que você teve para destrinchar esse Urueta. Como é que você achou isso? Eu fui pesquisadora também de história e eu sei que é difícil demais. Então, como eu não sou da área de cinema, mas eu gosto de cinema, muitos filmes aí que você se referiu, eu já vi, que eu tenho idade para ter visto esses filmes todos, né? Graças a Deus. E aí eu fico assim, imaginando o trabalho que você teve. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi isso, onde é que você arranjou isso, onde é que você achou tanta coisa sobre o Eu vou contar um segredo para vocês que não é um segredo. Eu fui balconista e vendedora de filmes. Fui balconista de videolocadora e vendedora de filmes por quase 12 anos. Isso sim. Eu trabalhei muito tempo em videolocadora, então eu tenho, antes de começar a pesquisar o cinema, realmente assim, por querer ter uma profissão de pesquisadora e de crítica de cinema, eu venho desse lugar do assistir o filme, então eu também parto da cinefilia, né? E eu trabalhei em 3 videolocadoras muito diferentes. Eu trabalhei em 2 videolocadoras de bairro, que você tem um público mais nichado, com um gosto mais específico. Mas eu passei 6 anos trabalhando na BH Video, que é uma videolocadora que tinha aqui no centro de Belo Horizonte. E trabalhei na DVD Cine Show, que ainda existe, é uma loja que tem no primeiro piso do Autumn Palace. E aí, eu passei muito tempo da minha vida vendo muito filme, e eu aprendi muito na conversa de balcão. Porque, por exemplo, quando eu cheguei lá na loja do centro, nessa loja do centro, eu já era cliente, mas eu via filmes um ou outro por conta da faculdade de arte. Aí chega pra loja, você tem que vender. Pra você vender, você tem que saber. Então, às vezes eu chegava e um cliente chegava lá e falou assim: eu quero assistir um filme da Nouvelle Vague. Aí eu falava: tá, Nouvelle Vague. Eu conheço um pouco de Godard, um pouco de Truffaut. Falei, então, não sei vender isso, não sei o que lá, e você faz uma apresentação, aí de repente um cara chega pra você e fala assim: nossa, muito bom isso que indicou e tal. Você conhece o Louis Malle? Não conheço o Louis Malle. Assista que você vai gostar. Aí o que eu fazia? Fim de expediente, corria lá no locador, eu pegava o filme do Louis Malle e ia assistir o Louis Malle. Abria um livro, ia ler, conversava com o cliente que eu já sabia que gostava. E aí foi a primeira vez que eu fui ter acesso a material de pesquisa mesmo. Eu lembro quando eu comecei a assistir cinema noir, um cliente meu que era fã e tinha uma biblioteca em casa, ele me emprestou um livro, que era uma coisa raríssima, que os caras que andavam com ele, os outros clientes falavam comigo assim: você conseguiu um feito, porque ele não empresta nenhum livro da biblioteca dele pra ninguém. E ele me emprestou um livro sobre cinema noir e falou comigo: você vai ler porque você gosta e isso vai aumentar seu conhecimento. E assim, isso 10, 12 anos atrás, eu não pensava que isso ia realmente mudar profundamente minha vida. E aí hoje em dia eu tenho alguns materiais em casa
E eu tenho um ciclo de amigos que são pessoas que pesquisam cinema como um todo. Então, para saber um pouco mais do Urueta, eu entrei em contato com o Carlos Primati, que é um amigo meu. Falei, Carlos, tô querendo saber um pouco mais o que você tem de material. Aí ele me dá uma dica assim, olha, entra nesse site aqui, que esse aqui é o site, tipo assim, do MIS, que tem lá no México. Aí você consegue acessar no site deles algumas informações. Aí ele ainda brinca comigo e fala assim, olha, não tem erro. Você quer pesquisar cinema mexicano? Digita em espanhol no Google, que vai aparecer um monte de coisa. Então, assim, eu fui aprendendo a fazer essas pesquisas em redes, mas também usar essa rede de apoio que eu tenho de colegas, amigos pesquisadores, para sempre tirar uma dúvida. Que não é objeto de sua dissertação. Não. Eu estou terminando agora o curso de letras. No meu curso de letras de edição, eu fiz um livro objeto de artista. Tem nada a ver com cinema, foi um livro de poesia. E agora eu estou com pretensões de ir para o mestrado, a ideia é para o mestrado ano que vem, mas aí o meu foco de pesquisa no mestrado vai ser cinema de horror brasileiro. Eu quero dar uma destrinchada na produção do Rodrigo Aragão, só começasse um pouco, que eu quero trabalhar com zumbi, que é o meu monstro preferido mesmo. Mas mesmo essa coisa de tirar características, etc. Tem mais? Boa noite. Boa noite. Só queria, antes de fazer os comentários, eu queria dizer que a BH Video e o Cine Show foram muito importantes para mim na minha formação de cinema. Na adolescência, eu tanto alugava filmes na BH Video quanto comprava DVDs na Gente, na você foi Cine meu Show. cliente. Provavelmente. Que massa! Provavelmente. Muito bom. A grande formação que eu tive, tipo, de referências e tudo foi lá. Então, muito feliz de estar conhecendo alguém que ajudou nesse meu trajeto. Que massa, que massa. Na verdade, é uma pergunta e uma sugestão. A pergunta é se o Urueta, se ele influenciou ou se ele foi influenciado pelo Buñuel, porque eu consegui notar, né, muitas semelhanças nessa questão da distorção dos conceitos cristãos e de você subverter tudo, né? Por exemplo, você vê no filme a governanta, ela evocando o diabo, mas usando termos hebraicos que são usados para falar da figura de Deus, né? Como Adonai, Elohim, só que fazendo isso, invocando o diabo. E eu queria saber se nessa pesquisa você descobriu isso, né? Se o Buñuel foi inspirado pelo Urueta ou vice-versa, se eles têm alguma ligação, porque eu sou muito fã do Buñuel, eu adoro o Anti-Terminador, um dos meus filmes favoritos da vida toda. E a sugestão é que nas próximas edições da mostra, espero que hajam mais edições, um filme que eu vi recentemente que eu gostei muito, que chama Vi. VIY. O Vi tá aqui? Eu achei que não tava. Sim, porque ele pra mim é um ótimo exemplo dessa subversão também, de você pegar a figura do feminino e da bruxa, que é sempre visto como maléfico, como ardiloso, e fazer o contrário, né? De fazer realmente quem é o vilão, né? Porque você vê no Vicky, que também é uma vingança. E tipo, onde está realmente o mal, né? Porque a gente sempre espera que o mal está no subalterno, no abjeto, tá? Enquanto que não, o mal está nas grandes estruturas, né? O mal sempre está vindo de cima para baixo, né? Nunca de baixo para cima. É muito que hoje em dia a gente, enquanto pesquisador, a gente chama de cinema político, né? Sim. Que é você justamente pegar essa ideia do mal, que é o outro, nada mais nada menos que esse medo que você tem outro, você tem um medo do desconhecido, e mostrar como que muitas vezes o desconhecido só está sendo também olhado por você com certo preconceito. Até onde eu pesquisei, eu não vi influência do Urueta no Buñuel. Mas eu li um trechinho de um cara falando sobre o cinema mexicano como um todo, e ele dizendo, sim, que teve influência do Buñuel na obra do Urueta, tá? Mas, assim, como eu também não aprofundei na obra dele, eu não sei te falar. Agora, uma outra coisa de estranhamento, que depois você falou de Buñuel, eu fiquei pensando assim, gente, será que o Urueta influenciou um cara tipo Jodorowsky?
Porque também é um outro que adora pegar esses elementos, principalmente elementos religiosos diversos, e deslocar ele de lugar. A diferença é só que o Jodorowsky está fazendo surrealismo, né? Mas Jodorowsky tomou muitas substâncias. E agora também você me deu 2 trabalhos, né? Que agora eu quero saber a influência de Buñuel e a influência de Jodorowsky ou vice-versa. Mas é isso, são alguns nomes que estão transitando, que estão lidando com o imaginário muito partilhado ali, cada um para um caminho de elaboração, de crítica e de reinvenção desses códigos, né, desse imaginário. É bem isso que eu estava falando ali no início, eles pegam elementos que são comuns ao todo e colocam uma lente nova para poder fazer essa mirada, para poder projetar isso pra gente, para poder fazer a gente pensar. Eu acho fabuloso essa coisa de reinventar. E reinventam de uma forma muito simples. Eu acho que isso que é interessante também. Eles não ficam inventando ideias mirabolantes. Tem a história de bruxa. A bruxa tá ali, ela vai fazer um feitiço, vai acontecer o enlouquecimento do cara, ela vai vingar e no fim serão todos infelizes para sempre. Mas, sabe, é tudo muito... Mas ela sai voando pela janela. Ela virou bruxa, virou coruja e voou pela janela. Ela foi. Aquela moça que é... Ele falou um pouco dessa coisa do Adonai, do Elohim, que eu também prestei atenção nisso. E a impressão que eu tive foi que ela invocava as duas polaridades, de luz e de sombra, né? Então, no início, ela trabalhou chamando, invocando esse lado invisível da luz, e depois que ela veio com o da sombra. Mas uma coisa que eu achei interessante que você marcou dele envenenar e mostrar a marca dele de mago, de bruxo, eu também tive a impressão de que ele representando o consciente, trabalhando com a matéria, e ela representando o inconsciente, trabalhando com o invisível. Eu achei fantástico como que... Né, eu não sou do cinema, caí aqui meio que de gaiato, mas como que o autor, né, o Urueta, o diretor conseguiu mostrar isso, né, assim, essas duas dualidades, né, da parte da magia, que a magia também é na matéria, né? Então foi muito importante você falar sobre essa coisa, quando ele envenenou, para ele deixar uma marquinha ali que ele também era mago, né? Então eu achei interessante tudo isso. É fazer um atravessamento de que essa relação homem espiritual-natureza, ela está presente, mesmo que as pessoas tentem separar no racional, espiritual, emocional, na verdade tudo está ali existindo, né, no mesmo momento. Isso que ele faz é interessante, assim, só migrando um pouco para o cinema brasileiro. Quando a gente assiste os filmes do Zé do Caixão, ele faz muito disso. Ele sempre trabalha com uma religião oculta que tem elementos ali das religiões de matriz africana, tem elementos de alguns rituais indígenas, mas como que ele sempre coloca essas marcas muito profundas do catolicismo. Então a gente vê nesse cinema, eu acho que principalmente cinema pré-70, né, até 70, na verdade, ainda tem algumas coisas assim. Mas nesses lugares, México, Estados Unidos, no cinema japonês também tem um pouco disso, essa mescla de elementos. No cinema japonês, por exemplo, você tem isso já atrelado à tecnologia. Você já começa a ter a tecnologia como uma forma de religião, quando você sai desses filmes de época, mas a tecnologia vira um elemento de adoração, mas ele vira um elemento de maldição também. Então acho que é interessante pensar como que o cinema sempre está trabalhando com esses elementos que são de alquimia, de bruxaria, eles sempre estão reinventando e trazendo algo da atualidade para poder inserir ali. Você sempre vai ter essa coisa desse estranho, que é muito isso, assim, o que a gente não entende da natureza e o que a gente não entende do espiritual, mas como que você tem sempre uma ancoragem com algo que é muito palpável para essa ideia, entre aspas, da civilização. Né? Mas o tempo inteiro tem esse conflito e tem uma certa mescla para mostrar que essas coisas estão coexistindo. E essas figuras que vão atravessar essas fronteiras, né? Enfim, entendendo também que por tanto tempo essa oposição, né? Razão, natureza, ela é generalizada, não tem gênero. Sim, tem sim. Então esses filmes eles vão bagunçar um pouco isso também e trazer essas figuras que são, né, que estão brincando de Deus, como você falou, né? Que querem justamente romper essas regras e instituir outras, o que leva a, né, consequências muito... Exatamente, desastrosas. Gente, não sei se mais alguém tem algum comentário, pergunta, se não... Boa noite, obrigada. Boa noite. Eu não sou do cinema, mas sou admiradora, adoro.
Uma coisa que eu prestei bastante atenção é na parte, no começo, quando fala sobre a questão de que ele vai fazer algum mal a ela, e em nenhum momento ela consegue fazer nada. Que tira um pouco dessa questão de que a gente vê muito, e eu escuto muito. Minha mãe é religiosa, então eu sempre escutei muito essa questão. Ai, a pessoa está fazendo macumba para ficar com o marido de alguém. Como se fizesse alguma prática e essa pessoa totalmente perdesse a razão, ficasse cega e fosse dominada por aquilo. E no começo ela não tem o que fazer. Então fala assim, olha, ele tá tentando matar você, eu preciso de ajuda. Não, você não pode mudar o destino. E quando ela vai fazer alguma coisa, tem a ver com a ação que ele tomou. E não... Eu acho que tira um pouco essa ideia que tem antes e tem hoje também, desse superpoder, dessa... ela é bruxa, então ela tem um poder absurdo contra Deus, contra todo mundo. Conseguir mudar, né? E eu acho, inclusive, muito hipócrita, porque se você, os religiosos, se você acredita tanto em Deus, e Deus é tão poderoso, por que uma pessoa fazer alguma coisa, um culto, é além dele, entendeu? Então eu achei legal isso no filme, de mostrar que ela tinha essa intimidade com esse ser que ela adorava, mas ainda assim tinha um destino, e o que foi feito através da ação dele, que pra mim também tem uma questão de bruxaria também, porque ele é médico, ele podia dar desculpa, gente, tô um pouquinho nervosa. Ele podia, dar uma injeção nela, fazer alguma coisa, não, ele misturou veneno. Inclusive que depois você descobre que ele tem um laboratório, né? Exatamente. Opções de como matar. Então, assim, pra mim, ele teve o papel da bruxa ali. E uma coisa que eu notei, eu falei até com a minha amiga, é que como a ideia de bruxa é tão machista. Porque é sempre em relação a algum homem. Eu vou fazer uma magia para que aquele homem me ame, para que aquele homem largue a mulher dele e fique comigo. Não tem a ver de, uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, uma pesquisa de, eu vou usar elementos da natureza para ficar mais atraente, não para um homem, ou ficar mais atraente porque eu quero me sentir mais atraente. Pro meu bem-estar, eu quero me sentir bem, eu quero fazer um banho de canela, ou passar uma canela, que é uma prática que eu faço, para ficar mais... Não é atraente no sentido sexual, mas atraente, assim, de se sentir bem. E como a bruxaria colocam a bruxaria sempre ao ponto de vista masculino. Então, eu por conta desse convite da Carla, eu acabei cometendo uma contra. Eu estou lendo Caliban e a Bruxa. Gente, e assim, o tempo inteiro aponta isso. Como que você tem ali essa base do que é chamado de bruxaria, é isso, é um remédio, né? É uma coisa para uma cura, é um cuidado. Eu acho que a palavra certa é essa, é o cuidado. A bruxaria, ela é um cuidado. E aí, não só a bruxaria por meio dessas medicações, né? Isso não foi nem no Caliban e a Bruxa, foi uma outra amiga minha que ela é judia e ela está estudando a cabala. E ela estava me contando assim, como que, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma noção de exorcismo que é diferente. Ela fala que se antigamente a gente tá falando assim, séculos e muitos séculos atrás, se uma mãe fizesse uma oração pedindo para o filho ficar melhor porque ele estava gripado, aquilo era considerado exorcismo. Né? E como que hoje em dia você já tem uma mudança da ideia? Mas por quê? Porque tudo isso foi passando por essa ideia de que era bruxaria e foi sendo condenado e foi tirado desse lugar da normalidade para aquela cultura e transformado na oposição de quem já tinha ganhado poder. Então vira tudo bruxaria, magia, o mal e etc. Só complementar. E eu acho também que tem muito a ver com a questão das mulheres que usavam árvores, usavam a natureza para ajudar. E aí é uma bruxa porque ela fez um chá. E isso foi também virando um costume, assim, de alguns lugares, assim, mais rurais, que é normal. Mas antigamente, quando acontecia, era é visto errado, bruxaria. Nossa, eu tenho uma criação muito, muito rural, de roça mesmo. E eu vejo o pessoal hoje, porque banho de alecrim é bom para isso. É uma coisa que foi passada da minha avó para minha. Banho de alecrim é bom para isso. Um chá disso é bom para dor de cabeça.
E eu já ouvi, mas isso aí é mentira, não sei o quê. Gente, vocês acham que tinha um remédio naquela época? Não é assim, entendeu? Eu entendo completamente que eu também tive essa criação. Eu fui a criança super agitada, que eu tenho ansiedade desde a infância, assim, foi uma coisa que foi demorada a diagnosticar, e minha mãe me acalmava colocando folha de manjericão dentro da minha fronha, porque o cheiro era calmante. E aí, hoje em dia, eu vou ao médico, no posto de saúde e tal, e aí quando fala, não, tirar crise de ansiedade, não quero entrar com remédio, vou pra terapia, fazer exercício. Aí o médico falou comigo assim, faz um chazinho de alecrim. Se você de alecrim ou de manjericão, se você não quiser tomar, fica só sentindo o cheiro dele ali e tal. Eu falo, cara, tá vendo? Remedinho de vovó? Tá aí, vovó era bruxa. Aqui eu queria só sugerir uma leitura aqui que eu acho muito importante para você também, que já... Não é? Você já está imaginando como é que surgiu essa ideia da bruxa vindo das mulheres que faziam remédios, né? Das curandeiras. O livro do Michelet, que chama A Feiticeira. Eu acho que esse livro é pontual, é fundamental, que é a história da feitiçaria. Como é que ela começou, né? Desde tempos imemoriais, depois ele se fixa mais na Idade Média. Ele é porque ele começou sendo um historiador medieval, dos tempos medievais. O Michelet, ele acho que é do final do século XIX e chega até o século XX. É um autor francês. Mas é muito importante esse livro dele, que eu tive, emprestei e perdi para sempre. Mas chama A Feiticeira. Muito obrigada. Gente, agradecer demais a presença de vocês, agradecer muitíssimo a Yasmine por esse papo hoje. Eu que agradeço vocês, agradeço a presença deles, convite. Foi ótimo, poderia falar horas e horas. Mas teremos outras oportunidades. Obrigada. Boa noite.